E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleitson do canal Programador Excel VBA. No vídeo de hoje, a gente vai fazer o carregamento dos dados da nossa tabela TB Hora Estacionamento para o nosso Listbox, que adicionamos na aula passada, certo? Então, vamos lá. Vou executar aqui o nosso arquivo. Esse é o Listbox que criamos na aula passada. Lembrando que o arquivo está disponível para download para que você possa estar acompanhando os estudos. Então, vou fechar aqui o meu form. Vou estar pressionando aqui Alt mais F11 para ter acesso ao nosso VBE. E o Ctrl mais R pressionando Ctrl mais R para ter acesso ao nosso Project Explorer. Duplo cliquezinho aqui no nosso FRM principal, certo? Que eu selecionei aqui o mesmo. Basta você dar um duplo clique sobre ele e ele se expande aqui ao lado. Então, fechando aqui o nosso VBA Project. Então, só reforçando, ó, nossa tabela está aqui. Aqui é o nosso banco de dados, obviamente. E a nossa tabela se chama TB Hora Estacionamento. Vou dar um duplo clique sobre ela. E está aqui o campo código, o campo classificação e o campo valor. Vou mostrar aqui no modo design, certo? Ali está no modo folha de pontos. Vou botar aqui no modo design. Então, aqui no modo design fica mais fácil. Ó, campo código, classificação e valor. Perfeito? Então, esses três campos vão estar adicionados seus dados no nosso Listbox. Como é que a gente faz isso? Vou fechar aqui, minimizar aqui a nossa janela e botão direito nesse Listbox, propriedades. Vou dar um nome para ele, certo? Vou chamar ele de, por exemplo, LST_cadastro. Ou seja, ele vai servir para fazer os nossos cadastros. Então, nesse primeiro momento, eu vou trazer já, obviamente, o que está sendo cadastrado, que está salvo lá no meu banco de dados, certo? Da nossa tabela TB Hora Estacionamento. Então, como é que eu faço isso? Vou dar um duplo clique aqui, por exemplo, em qualquer parte aqui do nosso form. Vou lá no topo. Vou fechar aqui o meu janela aqui das propriedades. E é bem aqui no topo do meu form, observe que não tem nenhum comando aqui nele, perdão, bem aqui no topo do nosso módulo, não tem nenhum comando aqui. Vou criar uma variável chamada linha underline listbox, perdão, underline não, só linha listbox tudo junto. E ela vai ser do tipo as integer, ou seja, vai ser do tipo inteira. Só lembrando, ó, que essas palavras em azul são palavras já reservadas da própria linguagem. Ó. Então, o DIN faz parte da declaração da minha variável que se chama linha listbox. Linha, como o próprio nome já sugere, vai ser uma variável que vou estar capturando a linha, certo? E listbox é o nome que eu quis escolher, certo? Poder botar aqui qualquer nome, com exceção de não colocar caracteres especiais e espaçamento entre as mesmas, certo? Poder botar qualquer nome, mas sempre a gente coloca um nome intuitivo e, de preferência, as iniciais maiúsculas, para que se a gente digitar esse mesmo palavra em um comando à parte, caso não fique maiúsculos, é porque a gente digitou de forma errada, certo? Então fica visualmente mais fácil de detectar se foi digitado de forma correta ou não. E por que ela é do tipo integer? Porque ela vai armazenar números. Na realidade, aqui ela vai estar capturando os dados, porém, vou estar querendo capturar o número de cada linha, certo? Para que eu possa retornar os dados. Então, por que eu botei ela fora aqui do módulo? Perdão, botei ela bem aqui no topo do módulo, porque eu vou estar manipulando ela em mais de uma estrutura, certo? Para que eu não tenha que declarar ela várias vezes. Então, aqui mesmo, ó, eu posso dar um espaçamento e criar uma estrutura utilizando o sub, e aqui eu boto o nome da estrutura. Ó. Por exemplo, carrega, underline, dados, underline, cadastrados. Vou dar um Enter, o próprio VBA reconhece, certo? Que é uma sub, colocou parênteses para mim e o end sub. E o que tiver entre o sub e o end sub vai ser executado. Então, o que é que eu faço primeiramente? Vou pegar a minha variável linha que eu acabei de declarar. Observe que eu não estou digitando ela maiúsculo, certo? Digitando tudo minúsculo. Vou atribuir ela o valor de 0. Ou seja, ela vai inicializar com o valor de 0, certo? Vou dar um Enter. Observe que ela já ficou maiúscula, as iniciais. Isso quer dizer o quê? Que eu digitei de forma correta. Se eu tivesse digitado ela de forma errada, as iniciais não teriam ficado maiúsculas. Ou seja, eu já detectaria que eu digitei de forma errada e faria a correção. Por isso, a importância de sempre digitar as iniciais maiúsculas, certo? Quando declarar uma variável ou criar uma rotina, qualquer que seja. Perfeito?
Então, após eu passar o valor 0 para minha variável linha listbox, certo? Só uma coisa, se eu não passar esse valor 0 para ela, primeiramente vai dar um erro. E segundo, que se eu não passar o valor 0, provavelmente ela não vai capturar a parte da primeira linha cadastrada lá da minha tabela, certo? E para eu economizar código, eu vou trabalhar com a estrutura with, que nada mais é com, certo? With quer dizer com quem? Meu me, para facilitar a minha digitação aqui, ponto. E aqui eu boto o nome do objeto, ó, LST, observe que já aparece lá, ó, LST cadastro. Deu um enter e boto o meu end with para fechar a nossa estrutura with. Perfeito? Então o end with fechou a estrutura with. E tudo que tiver dentro dessa estrutura aqui vai ser executado. Coloco o comando ponto clear, ou seja, eu vou fazer uma limpeza antes de adicionar dados a este listbox. Primeiramente eu vou limpá-lo, certo? Para que isso? Para que ele não acumule dados de pesquisas anteriores, pois eu vou estar utilizando provavelmente esse comando em mais de um botão, perfeito? Então toda vez que ele for carregado, primeiramente, obviamente ele vai limpar, vai se limpar e depois vai trazer dados atuais. Se não fosse isso, ele estaria acumulando dados. Após isso, o que é que eu faço? Eu faço a minha conexão, ó, connect db. Observe que eu digitei tudo maiúsculo, vou dar um enter e ele reconheceu que eu digitei de forma correta e ficou maiúsculo as palavras que eu criei como maiúsculo, perfeito? Após isso, eu coloco o meu comando rs.open, ou seja, estou selecionando aqui o meu select, fazendo o meu select. Como eu quero selecionar todos os campos, coloco o asterisco from, certo? Ou seja, de onde? Da minha tabela TB, hora, estacionamento. Aqui no caso, eu estou digitando exatamente como está lá, como eu renomeei a minha tabela, certo? Nesse caso, se eu digitar tudo minúsculo, mesmo que esteja lá maiúsculas iniciais, ele não vai ficar maiúsculo aqui, certo? Porque aqui é o nome da tabela que está lá no Axis. Feito isso, eu coloco vírgula, db, vírgula 3, vírgula 3. Esse 3 aqui nada mais é do que esses parâmetros aqui, ó. Esse é o terceiro parâmetro, esse aqui também é o terceiro parâmetro da estrutura anterior, certo? Vou dar um enter, perfeito. Após isso, eu ter feito a seleção de todos os campos da minha TB hora estacionamento, que é o nome da minha tabela, o que é que eu faço? Eu coloco o comando do until, ou seja, faça até quando o meu rs ponto of, certo? EOF. E quando ele for procurar os dados do meu EOF, ele vai fazer o quê? Vai ponto add item, ou seja, ele vai estar adicionando. Vai estar adicionando a quem? A esse objeto, que é o LST cadastro, certo? Esse ponto add item é uma propriedade do LST cadastro, que é o nosso listbox. E coloco novamente o ponto list, ou seja, a minha lista. A minha lista vai ter a minha linha listbox, que é a nossa variável, vírgula, 0. Ou seja, a linha listbox inicializa de 0. E esse 0 aqui indica que é a primeira coluna do listbox, pois a sua contagem começa de 0 também, assim como sua linha. E vai ser atribuída a ela o que tiver no meu aspas duplas, faz parte aqui da linguagem, certo? Concateno com o meu rs, exclamação, também faz parte da linguagem. E aqui eu informo como está renomeado a minha primeira coluna da tabela TB hora estacionamento, que no caso é o nome código. Se você abrir essa tabela que você baixou aí, vai estar com o nome código, a primeira coluna lá. Para economizar tempo, vamos copiar esse comando aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+V aqui novamente. Aqui, no caso, vai ser a minha segunda coluna do listbox, no caso tem o valor de 1, e a minha terceira coluna do listbox, que tem valor de 2, já que a sua contagem começa de 0. E, obviamente, aqui eu vou mudar, obviamente, os campos que vão estar sendo atribuídos a ela, certo? Como eu estou com a limitação de gravação de apenas 10 minutos, eu vou dar continuidade a este comando no próximo vídeo. Espero a compreensão de todos. Espero que você deixe o seu gostei para a gente dar continuidade nessa série. Até a próxima. Falou!